Nesta videoaula vamos abordar os rendimentos de capitais, muito concretamente os juros e os dividendos. Os rendimentos de capitais são rendimentos da categoria E, e temos aqui um caso prático em que Maria obteve em Portugal os seguintes rendimentos de capitais. Ela possui duas contas poupança a prazo, e obteve 100 euros de uma, 50 euros de outra, a respectiva retenção à taxa liberatória que o banco fez. Possui também participações em sociedades anónimas, das quais obteve um conjunto de dividendos e foi aplicada pela respectiva entidade 28% à taxa liberatória sobre os dividendos. E, portanto, das contas poupança a prazo, recebeu, no fundo, 72 euros líquidos e 36 euros juros líquidos, ou seja, após a aplicação da retenção na fonte. Estes rendimentos são rendimentos em que o titular pode optar por englobar, uma vez que são rendimentos taxados a taxas liberatórias. Não englobar significa que o sujeito passivo não declara os rendimentos, uma vez que as taxas liberatórias desoneram os sujeitos passivos de declararem os respectivos rendimentos. Agora, se existir a opção pelo englobamento, terá de ser preenchido o anexo E, muito concretamente o respectivo quadro de rendimentos sujeitos a taxas liberatórias do artigo 71, o quadro B. Será identificada a entidade devedora, aquela entidade que pagou o rendimento, o código do rendimento em conformidade com as instruções aqui do anexo E, o respectivo titular, o rendimento bruto e correspondente retenção na fonte, que foi a uma taxa liberatória. Apenas preenchemos este quadro B se resolvermos que vamos englobar o rendimento. Se nós não tivermos essa intenção, uma vez que aqueles rendimentos já foram tributados no ato do seu pagamento, da sua disponibilização a uma taxa liberatória e que funcionou a título de retenção e que as respectivas entidades detentoras já entregaram as quantias ao Estado, portanto, o sujeito passivo está desonerado de ter de declarar estes rendimentos, uma vez que foram tributados a taxas liberatórias. Não declarando os rendimentos, a autoridade tributária considera que as taxas liberatórias vão, no fundo, corresponder já ao pagamento definitivo do imposto. Agora, a questão em causa é verificar qual o melhor caminho do ponto de vista da economia fiscal do sujeito passivo. E aqui, relativamente aos dividendos, nós temos uma questão que é a questão que está consagrada eh, no artigo 40A do Código do IRS. O artigo 40A do Código do IRS refere que os lucros devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas de IRC são, no caso de opção pelo englobamento, considerados em apenas metade, 50% do seu valor. Portanto, se um sujeito passivo tiver este enquadramento que estamos aqui a ver no caso concreto da Maria, em que ela tem 6.800 euros de dividendos ilíquidos provenientes de participações em sociedades anónimas, os quais, obviamente, já obteceram a uma retenção a título liberatório destas verbas, poderá acontecer que o englobamento destes valores produza economia fiscal para a Maria, uma vez que, optando ela pelo englobamento destes valores, os mesmos serão objeto de englobamento em metade do seu valor.
e havendo esta opção pelo englobamento, as taxas, este imposto que foi retido quando da colocação à disposição, pagamento dos respectivos dividendos, transformar-se-á num adiantamento do imposto que poderá ser recuperado nesse mesmo âmbito, ou seja, vamos declarar depois no anexo E as mesmas retenções na fonte, portanto, metade dos valores, 50% dos valores e a totalidade das retenções na fonte, e a autoridade tributária, no mecanismo de cálculo do IRS, considerará as retenções na fonte como uma dedução à coleta. E, portanto, as mesmas virão a ser deduzidas no final, a quando do cálculo do imposto. Porventura, esta será uma situação vantajosa para a Maria e, consequentemente, se a Maria optar pelo englobamento dos dividendos, apenas serão tidos em conta metade dos valores e a retenção de 28% sobre os mesmos será deduzida nas deduções que coleta. Optaremos por englobar metade dos dividendos, sendo que, nesse caso, somos obrigados a englobar os juros dos depósitos a prazo. Isto porque estabelece o artigo 22, número 5 do Código do IRS, que quando o sujeito passivo exerça a opção referida no número 3, ou seja, opte pelo englobamento, fica por esse facto obrigado a englobar a totalidade dos rendimentos da mesma categoria de rendimentos, da mesma categoria, não influencia com outras categorias, é da mesma categoria. Portanto, se a Maria proceder à opção por englobar estes dividendos, os mesmos serão considerados em 50%, em metade, mas isso obrigará a que, para os juros, que são rendimentos da mesma categoria, também os tenha de englobar. Mas aqui os juros são de valor muito reduzido. Ou seja, 100 euros mais 50 euros, portanto, não vai ter grande influência. E, portanto, continua a obter economia fiscal, englobando apenas metade dos dividendos. Os juros têm aqui um caráter bastante residual. Já foi feita a própria retenção à taxa liberatória, que também vai ser recuperada no final por via da dedução à coleta. E, portanto, continua a obter economia fiscal, englobando os dividendos, vai ser obrigada a englobar os juros, mas são apenas 150 euros e, portanto, que já tiveram a respectiva retenção. Não haverá aqui grande impacto dos juros e, portanto, vamos manter esta nossa opção por englobar e, consequentemente, o englobamento determinará que a Maria tenha de preencher o seu anexo E, rendimentos de capitais, vai preencher o quadro B, identificar as respectivas entidades, o código dos rendimentos, estes códigos terão de ser consultados, obviamente, nas instruções. O código E20 destina-se a juros, o código E10 destina-se a lucros. Portanto, temos aqui os vários códigos que temos nesta declaração, neste anexo E dos capitais, e uma vez que vamos declarar os respectivos valores, serão preenchidos aqui no B, no quadro B, do correspondente quadro 4B, rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, vamos identificar ali as três entidades, sociedades anónimas, o código do rendimento, o titular, que será a Maria, os rendimentos, eles vão ser englobados em metade por aplicação do tal artigo 40A do Código do IRS e as retenções na fonte pelo valor global. Os juros vão ser obrigatoriamente declarados, o seu titular, os rendimentos brutos, aqui o juro, claro que têm que ser declarados pela totalidade, e depois as retenções na fonte realizadas relativamente aos juros. Não esquecer as instruções. O juro tem aqui o respectivo código E20 e tudo o que seja lucros, o código E10. E, portanto, estas serão as verbas que vão ser declaradas
ah, e haverá efetivamente economia fiscal declarando, englobando, portanto, uma vez que apenas metade do valor dos dividendos será objeto de englobamento. Uma vez englobados os valores, metade dos dividendos e a totalidade dos juros, ah, tudo em conjunto vai ser adicionado ao restante rendimento da Maria. Ela pode ter outros rendimentos, por exemplo, do trabalho dependente, categoria A, rendimentos empresariais profissionais, categoria B. Ela pode ter outros rendimentos. Tudo será englobado e o valor do rendimento global líquido, posteriormente será um rendimento coletável, vai ser objeto da aplicação das taxas finais do IRS. E, portanto, ela vai ser posicionada aqui num determinado limiar, podendo estar compreendido entre 14,5% até 48%, vai depender de outros rendimentos das restantes categorias objeto de englobamento ou cujo englobamento tenha sido feito por opção. E, portanto, estas serão as taxas finais, as taxas que se aplicarão agora, a quando da entrega da declaração modelo 23, da declaração modelo 3 do IRS, e as futuras taxas se irão aplicar. Estas são a que constam do OGE 2023, mas que só terão aplicação em 2024. Portanto, estas são as chamadas taxas gerais do imposto, as taxas finais do artigo 68 do Código do IRS, ou seja, no âmbito do englobamento, na formação de um rendimento coletável, serão estas as taxas a aplicar. E depois, obviamente, as deduções à coleta contemplarão as antecipações do imposto ao nível das retenções na fonte, vão ser deduzidas no fim. Poderá eventualmente haver um reembolso de IRS se as retenções e pagamentos por conta forem superiores ao imposto que será liquidado no fim. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.